violência, política, drogas, economia e assuntos afins. Essas são as minhas impressões do Brasil e como isso pode te ajudar de alguma forma. Vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Arsênicos. Eu sou Arsênicos. Peço que você já deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal, pois tem conteúdos que podem abençoar a sua vida. Tá certo? Então, desde que eu comecei o canal, eu não tinha vindo mais ao Brasil de férias, né? Eu moro fora do Brasil e, enfim, finalmente chegou a oportunidade. E dentro da minha micro-realidade, é importante enfatizar isso, eu não rodei o Brasil todo, tá? Mas dentro dela, eu conversei com muitas pessoas, eu interagi muito, eu procurei entender vários processos. E eu quero deixar para vocês as impressões que eu tive do Brasil. Vocês estão ouvindo os sons externos? Hoje é um dia de chuva, depois de um calor retado. Graças a Deus está caindo aqui um pezinho d'água, né? E vocês estão ouvindo também a natureza, coisa que eu gosto muito. Enfim. Vamos lá, eu vou falar por tópicos, certo? Drogas, mais especificamente álcool. Meu amigo, o pessoal gosta de beber, viu? Eu tenho conversado e uma coisa que se mantém no Brasil é a hipocrisia. Em que sentido? Pessoas que bebem muito, mas normalizam ou banalizam esse problema. Eu fiquei curioso, fui na internet e descobri que entre vários aspectos para se caracterizar alcoolismo, você tem alguns específicos, né? Você tem o padrão de consumo, que é uma média de 4 drinks ou 4 doses semanais para homens e 3 para mulheres, colocando aí uma lata de cerveja como um drink, né? Estamos nos baseando aí no número de mililitros de álcool. Então, significando dizer que se a pessoa ingere uma média de 4 drinks diários, né, numa sequência regular, e tem também a dosagem por semana, não lembro mais qual é, entre outros fatores como perda de controle, fazer coisas que realmente pode se arrepender ou não lembrar depois, consequências negativas, tolerância à abstinência, tá? Isso pode ser caracterizado ao alcoolismo. Mas aí a gente volta à questão da hipocrisia. O álcool, especificamente, ele, por ser um elemento social e que as pessoas gostam, parece que ninguém se importa se você consome muito ou pouco. E isso é triste, porque você pode estar se acabando na vida, você pode estar realmente cavando um poço para você e parece que ninguém vai te falar nada, tá tudo normal, né? O que você vê é, sei lá, piadas. E claro, depender do meio social que você esteja. Mas as histórias são complicadas. Ouvi uma história de uma pessoa que já deu perda total em carro, já virou, enfim, 3 carros, sei lá, bebe todo dia, e discussões, e filho tendo que buscar a pessoa na rua. E aí só se faz piada. Eu acho que eu até fiz a pergunta, mas e aí? A pessoa então é considerada alcoólatra, né? E aí, como é que fica? O negócio é sério, né? Então, as drogas, elas continuam, né, a todo vapor. Muito bem, obrigado. E a hipocrisia nesse aspecto também. Então, meu amigo, cuidado. Porque se você está consumindo muito, você pode nem estar se dando conta. Você pode estar entrando num abismo ao qual você vai se arrepender profundamente no futuro, tá? E dificilmente as pessoas vão falar alguma coisa. É mais fácil falar se você parar. Aí você vai ser visto como otário, pô, o cara não é mais gente boa, o cara não é mais divertido, né? E é isso aí, se você está com problemas e você tomar essa atitude
e as pessoas se afastarem de você, tenha isso como um sinal. Se você é homem de verdade, se você valoriza o que é bom e se você quer crescer na vida, se afaste das pessoas que não prestam para você. Existem pessoas que podem ter prestado em algum momento, mas podem não prestar mais, tá? Triste realidade, mas se você quiser crescer e se você se entende como homem, quando eu falo homem, por favor, né? Isso aqui é um canal para homens, mas tem mulheres que assistem, então homens e mulheres de verdade. Vamos ser inclusivos, né? Pois é. Assuma a sua posição, tá bom? E faça o que for necessário. Um outro aspecto muito importante é a questão da comunicação. Eu saí de um Brasil em 2009, no qual as pessoas discutiam, brigavam, quebravam pau, mas terminavam discussões, geralmente dando um abraço, fazendo piada e cada um indo para suas casas felizes e satisfeitos. Enquanto eu estava na minha jornada fora do Brasil, que eu ainda estou, mas durante os anos iniciais, eu vi coisas estranhas acontecerem, como levantes políticos grandes, começo de grupos políticos e o Brasil se rachando em dois, no qual pessoas no poder estão dando risada da população, olhando do alto, e a população imbecilizada parando de conversar uns com os outros, discutindo no fanatismo e colocando políticos como deuses. Bom, essa é a realidade que eu fui vendo ao longo desses anos todos. Porém, 15 anos depois, voltando aqui de férias, o que eu percebi na minha micro-realidade, novamente importante enfatizar, é simplesmente pessoas ainda com posições firmes em relação a diferentes aspectos, ou que preferem não conversar sobre o assunto, ou que se conversam, existe a possibilidade de já ter um diálogo, mesmo sem ninguém convencer ninguém, porque a vaidade impera, mas ainda assim podendo conversar e terminar a conversa relativamente bem. Eu acho que esse é um ponto positivo, Só de você não querer acabar com a vida do seu amiguinho porque ele vota em Lula ou vota em Bolsonaro já é uma coisa muito boa. Terminar uma discussão no qual um quer provar o outro alguma coisa, para mim isso é meio que bobo, isso é infantil. Eu já fiz isso muito, de vez em quando ainda caio nessa cilada, mas tá, é normal, Você tem uma coisa boa dentro de você, você entende que o seu coleguinha tá pensando errado, tá meio burrinho, e você vai querer que ele mude de opinião para o bem dele. É uma causa nobre. Mas no final das contas, se o seu amiguinho pensa exatamente a mesma coisa de você, meu amigo, vai ser uma perda de tempo. Porque vai ser um querendo atropelar o outro, querendo trazer argumentações. No final das contas, ninguém vai se convencer de nada, porque eu acho que um militante político ele não vai mudar de opinião dentro de meia hora, porque você tem uma argumentação boa. E vida que segue. Eu tenho procurado discutir menos, eu tenho procurado dar mais razões às pessoas, Principalmente quando eu vejo uma coisa calorosa, quando eu vejo uma coisa assim mais acentuada. Se eu entendo que a pessoa tem um mínimo de maturidade emocional para poder ouvir o contraditório, poder conversar e realmente querer ouvir minha opinião e ouvir a opinião dele, eu acho que é muito mais válido. De outra forma, é só mesmo uma guerra de vaidades, Enfim, mas alguma coisa mudou. E isso é muito bom. Parece que a civilização ainda sobrevive porque tem aquele elemento básico, a comunicação. Parece que a comunicação ela se mantém ainda de uma certa forma viva e eficaz. Muito, muito bom. Violência. Esse ponto é bem interessante. A violência no Brasil. Meu amigo, o tanto de
alertas que eu recebi, né? Foi interessante. Cuidado, não ande com o celular na rua, veja onde você vai andar, a capital está muito complicada, e olha, guerras agora de grupos criminosos, né? E agora até a questão do dedo. Tirei muita foto com muita gente para deixar de recordação, e as piadas imperavam, né? Agora não pode mais fazer o dedo assim nem assado. Quer dizer, o brasileiro tem essa capacidade ímpar de fazer piada com situações sérias. Eu particularmente amo isso, é muito bom, sabe? Tem pessoas que não conseguem levar um assunto muito a sério e precisam fazer piada. Então, o humor, ele é um fator realmente de ligação e até de libertação quando usado corretamente, né? Agora, quando você tem isso acompanhado de normalização e banalização, aí é complicado. Então, assim, não está tão violento, não estamos numa guerra, né, desgramada aí, que todo mundo mata todo mundo, e que se você tira o seu celular na rua, vem alguém dentro de uma nuvem e puxa seu celular e sai voando, né? Não é assim. Essa não foi a realidade que eu vi, né? O que eu vi é um Brasil que, assim como desde sempre, você tem que andar cuidadoso, você tem que saber o que você está fazendo e onde você está indo, né? É o famoso não pode dar mole. Mas uma vez que você anda minimamente, né, protegido, né, no sentido assim de cautela, que você anda cauteloso, que não precisaria nem deveria no Brasil ideal, mas vá lá, né? Mas uma vez que você está cauteloso com as coisas que você está fazendo, com quem você está conversando, onde você está, a probabilidade de alguma coisa acontecer é menor. É claro que quando se fala aí de comunidades, sei lá, de favela, aí o esquema é outro, né? Que não foi a realidade ao qual eu passei, eu convivi. A realidade foi outra, a realidade de classe média baixa para cima, vamos colocar assim, né? Que, penso eu, é uma grande parcela dos brasileiros. Então, assim, não é tão desesperador quanto a televisão passa. E, saindo da questão da violência, televisão e comunicação. Esse ponto é interessante. Como eu estou fora do Brasil, eu entendo que eu me tornei alienado em relação a várias coisas. Eu achei que as mídias sociais elas estariam muito mais fortes, né, do que eu pensei. De fato, todo mundo tem celular, né, de pobre a rico. Todo mundo usa Pix, por exemplo, né? Eu vi lojista falando que, sei lá, não tem mais dinheiro circulando no mercado. Você dá uma nota de R$50 e as pessoas não têm mais troco, né? Então, na base do Pix. E mídias sociais. Eu vi uma quantidade de vezes pessoas tirando fotos em lojas, provavelmente para fazer propaganda nas suas contas de Instagram. Eu acho isso muito interessante, né? Eu gosto da ideia da mídia difundida, da informação descentralizada, assim como os nossos amigos anarcocapitalistas falam. Agora, também imaginei que a televisão estaria com muito menos poder. Não é bem assim, né? Ainda impera a cultura da TV ligada. Muitas casas ainda você tem a presença constante dos jornais, né? Que se você apertar a televisão vai sair sangue. Só fala de violência e coisa ruim o tempo todo, né? E programas de auditório e novelas. Então, ainda existe o conceito da televisão como companhia. E não é só companhia. A televisão ligada, você está ali constantemente recebendo informações que você nem se dá conta. E isso traz uma alienação, ao meu ver. Então, assim, a televisão ainda tem o seu lugar, infelizmente, tá? Não é tanto assim. Pois é, tem mais um adendo em relação à questão da violência, que é o ponto das câmeras de inteligência artificial.
Eu não muito familiarizado com algumas novas regras de trânsito das cidades que eu passei. Cometi aí algumas besteiras, na esperança de não receber nenhuma multa nos próximos dias. Mas eu vi muitas câmeras e eu comecei a me questionar. Mas, caramba, tanta câmera assim. E aí eu conversando com uma pessoa, né, eu perguntei, mas e essas câmeras e tal? São de trânsito? Não, inteligência artificial. Agora estão ajudando a combater o crime, né? Então, a notícia que eu recebi em relação a isso é que essas câmeras elas estão ajudando na questão do crime, porque estão trazendo mais controle. Eu vejo isso de maneira ambígua, né? Eu vejo isso com bons olhos, mas também com maus olhos, porque você está tendo mais segurança baseado num controle maior. E um controle maior significa menos privacidade. E é aí que está o grande problema. E se coisas que hoje fazemos que são ditas normais ou comuns passam a ser consideradas crimes? Estou fazendo esse questionamento de maneira geral, tá certo? No sentido de você pode estar vulnerável e a pessoa que está controlando você pode não ter as melhores intenções no futuro. E isso pode acontecer, tá? Mas enfim, as coisas são como são, né? Se você tem uma biometria, se você já tem uma nova carteira de identidade de motorista, provavelmente alguns dados seus biométricos já foram captados, né? Agora, se você não é criminoso, até segunda ordem, nada vai lhe acontecer, né, quando você for captado pelas câmeras. O problema é quando você começa a fazer coisas novamente que são comuns, mas o sistema começa a interpretar como ruins. Um exemplo disso é a tal da história do Drex, né, que é um sistema financeiro ou de pagamentos que parece estar mais conectado com o sistema. Parece que mais instâncias, desde semana passada, eu faço esse vídeo em janeiro, né, de 2025, desde alguns dias atrás começou a entrar em vigor. Então, a depender da sua movimentação financeira, quem sabe você pode ser questionado pela Receita Federal e ter que pagar mais dinheiro para o seu parceiro comercial favorito, que é o governo, né? E se você tem um comérciozinho informal que te ajuda a pagar algumas contas no mês, mas aí é percebido uma movimentação mais robusta, como é que fica? Então, enfim, estamos ficando encurralados. Mas não se preocupem, é por uma boa causa, é para o seu bem, jamais para o bem só do governo, tá bom? E por favor, né? Isso é uma ironia, tá? Enfim, deixa eu ver se eu tenho mais algum assunto aqui. Preços. Ih, rapaz, essa questão é interessante, viu? Com o dólar batendo aí a casa dos R$6 e indo para cima, é de se esperar que os preços fiquem mais caros. Mas esse ponto é muito interessante, porque a população parece que não se importa, sabe? Eu conversei realmente com uma grande quantidade de pessoas, né? Tive acesso a pessoas mais pobres, mais ricas, e como eu sou agora um neogringo, né? É interessante que, assim, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis para conversar comigo, porque não existe tanto aquela coisa da politicagem, de querer convencer de nada. É simplesmente cada um dando sua visão. Então, eu perguntei de vários assuntos, entre eles economia. E você ouve pessoas falando que as coisas estão difíceis, estão mais caras, tem que ter um outro emprego para conseguir bancar as coisas, para conseguir pagar as contas, etc. Tem pessoas que dizem que está melhor no momento, né, pela entrada do governo do PT. Tem outras que falam que não. Só que, assim, eu percebo que essas coisas são muito baseadas no imaginário popular de cada um. A minha percepção é, se eu gosto do governo de esquerda, não importa o que se faça,
é para o nosso bem e sempre vai ter uma coisa boa para se falar. E vice-versa, né? Mas parece que, de maneira geral, as pessoas só se acostumam. É muito interessante isso. Os preços ficam mais caros, as coisas mudam e as pessoas só se acostumam, só vão vivendo as vidas. Como no meu caso, o meu estilo de vida da minha família é diferente, no sentido de sermos nômades hoje, até um certo ponto, cidadãos do mundo, então temos uma capacidade um pouco maior de entender certos processos, de estarmos fora, de estarmos menos alienados. Essa é a minha percepção. Mas é triste ver que algumas pessoas já se acostumaram a não ter vida e simplesmente trabalhar muito para pagar as contas e está tudo bem, né? Esse ponto é triste, porque isso pode nos colocar numa situação de parar de viver e só existir. E eu acho que não tem um destino que seja tão triste para o ser humano quanto esse. Você deixar de viver, né? Você parar de entender quais os seus objetivos na Terra, porque você está aqui, e você ficar só pagando contas, vivendo, tomando sua cervejinha no final de semana e achar que a vida é só isso. Quer dizer, a vida é muito mais, muito, muito mais. Sabe, a vida é você buscar sua missão. É você possivelmente conectar sua missão, inclusive, com suas atividades diárias. É você melhorar, porque quando você melhora a si, você melhora a vida da sua comunidade, você promove um bem-estar social melhor, maior, no meio em que você vive. Eu acredito que isso esteja mais conectado com a nossa estadia, a nossa passagem aqui na Terra, tá? Mas, se você pensa diferente, por mais que você esteja errado, eu respeito a sua opinião, tá bom? E, enfim, chegando mais próximo do final, temos o score geral. E aí, Brasil, dá certo? Não dá certo? Dará certo? Vale a pena ficar ou não ficar? A minha percepção geral é que sim. O Brasil, pelo menos o seu Brasil, pode dar certo. Em que sentido? Nós temos duas realidades na vida. Nós temos a realidade que existe mesmo, como as coisas estão, ou como as coisas são, e nós temos a realidade que nós projetamos, nós temos a nossa micro-realidade. Brasil não é um país, o Brasil são vários países, são vários mundos dentro de um. E você tem várias possibilidades, você pode viver de várias maneiras, sabe? Então a minha impressão é essa. Se você gosta do Brasil, se você é brasileiro e pretende não se mudar tão cedo, eu acredito que você pode ter uma vida bacana. Existem meios, existem alternativas. Agora, você está pronto a abrir mão da sua micro-realidade? Se você aprendeu uma profissão, você fez uma faculdade, como foi o meu caso, né? E eu não gosto daquilo ao qual me formei, esse é um outro assunto. E aí, você está aberto a abrir mão de tudo, jogar tudo pro alto e de maneira responsável você se atrever a fazer uma coisa diferente? Se sim, se você tem essa coragem, meu amigo, eu acho que você tem grandes possibilidades, sabe? Você detesta a capital, mas você está tendo que morar na capital. Será que não valeria a pena você aceitar uma proposta no interior para ganhar menos e de repente viver mais? Você pode chegar à conclusão que mesmo ganhando menos, você ainda pode viver melhor, porque você vai ter menos contas para pagar, né? Eu já fiz cálculos sobre quanto eu precisaria, baseado no que as pessoas falam, para viver na capital. Tendo filhos menores de 18 anos, só de escola, coisas relacionadas à escola e questões de saúde, já poderia ir embora aí uns 6 mil reais. Isso indo para uma escola relativamente modesta, tá? E aí você tem moradia, você tem combustível, você tem alimentação, você tem diversão, você tem transporte. Quer dizer, contas inesperadas, as contas básicas, energia, luz,
né? Energia e luz é a mesma coisa, né? Água, internet e por aí vai. Então, aí você pode pegar essas mesmas contas e você pode transferir para o interior, que poderiam ficar muito menos, sabe? E novos empregos, né? Eu tenho pensado e falado bastante sobre empregos digitais, né? Os empregos online, mídias sociais, tráfego pago, coisas que eu ainda estou dominando, mas que eu acredito que podem ter realmente um futuro bem promissor. Então, meu amigo, veja aquilo que você quer, veja o que é bom para você. E baseado naquilo que você entende que é bom para você, você pode ter a sua própria resposta. Não estou no Brasil, mas estou aberto à possibilidade de voltar. Mas, de toda sorte, essa é a impressão que eu gostaria de deixar. Tá certo? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, né? Te convido mais uma vez, caso não tenha feito, para se inscrever no canal, para deixar o seu like. Tá bom? Deixa um comentário. Vamos criar aí uma conversa em torno desse assunto. Dê a sua impressão. Diga o que é que você acha. Já desistiu do Brasil? Não desistiu? Gosta? Dê as suas impressões sobre o que você achou, né? E coisas também que eu não falei. Vamos crescer juntos aqui, tá certo? Mas eu desejo muita paz para vocês, que Deus os abençoe e até a próxima.